Bem, como vocês sabem, nós aqui combinamos para uma conversa sobre como nós somos. Mas para isso, eu gostaria de dizer para você, deixar aqui alguns avisos importantes. Vamos retomar, os nossos estudos, a nossa reflexão, a nossa conversa, como sempre. Todas as segundas-feiras nós vamos estar deixando aqui um vídeo para você. Esse vídeo for muito grande, você vai ter continuidade ali no canal do YouTube. Então toda segunda-feira nós teremos postagem de vídeo novo, um assunto sistemático, um assunto com sequência, um assunto realmente bem didático, com um conteúdo muito prático, muito contemporâneo, muito objetivo para a sua vida, para esses dias, para essa época em que nós estamos vivendo. E também toda quarta-feira, todas as quartas-feiras, nós estaremos, seja ao vivo ou também deixando ali um vídeo para você, principalmente no nosso canal do YouTube, falando sobre o poder do hábito da oração. Nós vamos falar sobre 12 tópicos, 12 assuntos, 12 temas muito importantes sobre princípios, sobre a vida de oração. Inclusive, nós já temos aqui a introdução de toda essa conversa para você já no vídeo aqui no nosso canal do YouTube. Bem, hoje nós vamos começar a falar sobre aquele assunto que eu aqui mencionei e realmente gostei bastante da interação de todos vocês, e nós vamos então agora fazer uma introdução sobre esse assunto. E o tema dessa série, dessa conversa, dessa reflexão é exatamente sobre como nós somos. É sobre esse assunto que eu quero estar conversando com você. Como nós somos. Beleza? Eu gostaria, antes mesmo de nós entrarmos dentro desse assunto, trazer algumas lembranças ou algumas reflexões ou algo que você deve colocar na sua mente como princípio fundamental, essencial, quando você estiver diante desse livro, quando você estiver estudando a Bíblia, e que tem mudado a minha vida. E essa frase você precisa guardar no seu coração. Presta atenção, a Bíblia interpreta o mundo e o homem. É a Bíblia, não é mais ninguém. A Bíblia é suficiente para dar resposta sobre todas as questões que envolvem a nossa vida, como o nosso ambiente aqui nesse lugar onde nós estamos no mundo, certo? Então a Bíblia interpreta o mundo e o homem, e o mundo e o homem faz-nos entender melhor as verdades de Deus, certo? Isso é algo inseparável. A Bíblia, ela nos dá uma interpretação clara sobre o mundo e sobre o homem. Ao mesmo tempo, o homem e o mundo nos ajuda, nos deixa bem claro de que de fato a verdade da Bíblia, ela é absoluta. Porque ela vai comprovar, o mundo vai comprovar, você e eu vamos comprovar. Uma delas muito simples, já que você já sabe, você nasce e morre, você tem fundamento disso aqui na Bíblia. É através da Bíblia o único livro debaixo da terra que dá clareza sobre isso, que o homem está destinado a nascer e depois disso vem a morte. Tá claro, certo? Então o homem, a nossa comprovar isso aqui. Então, para o mundo e para o homem, nós só temos uma verdade. Se nós queremos entender sobre o mundo e sobre o homem, nós só temos uma verdade. Então é muito importante nós entendermos, quando nós estamos a estudar a Bíblia, que não se trata apenas de um livro, é muito mais do que um livro. E também não trata de um livro de uma religião. Isso é um grande problema. Quando você olha para a Bíblia como um livro, você já tem um problema. E quando você olha para a Bíblia também como livro de uma religião, você tem um outro problema. Então, talvez a pergunta é, mas Sanu, então como eu devo olhar para a Bíblia? É muito simples. Você precisa olhar para a Bíblia, certo? Como um manual, como um guia, uma revelação de Deus, o seu Criador, o meu Criador, do nosso Criador para nós. Então, a Bíblia é um manual claro e objetivo da revelação da minha história, da revelação da sua história, da revelação da nossa história, certo? Nela, nós encontramos tudo, toda a verdade acerca do visível e acerca do invisível, acerca do físico e acerca do metafísico. Por isso, cada página deste livro nos leva à verdade absoluta sobre Deus, sobre nós e sobre a humanidade, sobre toda a nossa história. Por isso, se nós empenharmos o nosso coração, a nossa vida em descobrir, em conhecer o nosso Criador, e a única fonte disso é a Bíblia, nós vamos de fato resolver 100% dos nossos problemas, certo? Então vamos lá
para o nosso tema. O nosso tema, nossa conversa é como nós somos, uma pergunta. E a Bíblia já responde essa pergunta para nós. Como nós somos? Olha só, Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27 vai nos responder isso aqui. Ele diz assim: disse Deus ainda, façamos o ser humano à nossa imagem e à nossa semelhança, que ele tenha poder sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e selvagens e sobre todos os bichos que andam sobre a terra. Certo? Como nós somos? É muito simples. Nós somos como Deus. Essa é a resposta que a Bíblia vai nos dar. Nós somos como Deus. Agora, é importante pararmos aqui e pensarmos um pouco sobre essa frase. Ser como Deus. Por quê? Porque tem muita gente complicado demais. Tem muita gente que atrapalha muita coisa, tá? E para você não criar essa confusão aqui, dizer que eu falei coisas que não disse, eu quero esclarecer isso para você. Bem, aqui você leu, e se você ler a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, é isso que Deus vai te dizer. Que Ele te fez, que Ele nos fez, que Ele fez a raça humana conforme Ele, conforme a sua imagem e conforme a sua semelhança. Isso é uma verdade tão forte, é uma verdade tão poderosa, essa é a verdade essencial para o ser humano ser livre. Isso é a verdade essencial para o ser humano depender de Deus, amar a Deus. Entendendo isso, você vai ser livre e você vai ser dependente de Deus. Você vai aprender o que é isso, amar a Deus acima de todas as coisas. Mas Satanás, que é um psicólogo milenar, ele ouviu essa frase. Ele sabe dessa ideia. Ele conhece realmente essa realidade. E sabe, ele trouxe uma verdade ao contrário para o homem. E é isso que eu quero chamar a sua atenção sobre essa frase, ser como Deus. Em Gênesis, Deus cria o homem, coloca ali no jardim do Éden. E Deus coloca eles aqui, deixa ele com toda a liberdade, certo? E Deus proíbe a eles, Deus diz para ele para não comerem a árvore do conhecimento do bem e do mal. Havia ali uma fruta, uma árvore, e nessa árvore tinha uma fruta que era proibido. Deus proibiu isso ao homem. Deus disse ao homem que eles não deveriam comer. E então Satanás vem e olha para o homem, sabendo Satanás já que o homem foi feito como Deus, a imagem e semelhança de Deus. E Deus, quando conversou a Trindade Divina, eles decidiram fazer a raça humana como eles, a sua imagem e a sua semelhança. Satanás sabia disso. E Deus criou o homem dessa forma. E Satanás então vai e diz assim para o homem: olha, sabe por que Deus disse para vocês não comerem dessa fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal? É simples, porque no dia em que dele comerem, vocês serão como Deus. Observa, vocês serão como Deus, sabendo o bem e o mal. Só que esse como Deus que Satanás traz para o homem é uma frase, observa só, para levar o homem a olhar para Deus de forma diferente. Olhar para Deus como aquele que não quer que o homem seja como ele. E, na verdade, quando Deus criou o homem, Satanás sabia que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, como ele. E Satanás sabe que essa verdade fixa, essa verdade firme, essa verdade resolvida no nosso coração resolve 100% do nosso problema. Nós não teríamos o problema que nós temos hoje. Satanás sabe disso. E o que ele faz? Ele exatamente vai falar para o homem ao contrário. Ele vai dizer para o homem que é ele, é a vontade dele, é a intenção dele, é o desejo dele. Ele está preocupado em que o homem seja como Deus. Não é Deus que quer. Deus escondeu isso para o homem. Deus não quer, mas ele quer. E sabe, até hoje Satanás continua criando essa ilusão, enganando muita gente, nos levando a crer, a pensar que Deus não quer que nós sejamos prósperos, Deus não quer que nós tenhamos boa saúde, Deus não quer que nós sejamos felizes, Deus não quer que nós tenhamos bom casamento, Deus não quer que nós sejamos pessoas bem-sucedidas. Essa é uma mentalidade que Satanás conseguiu colocar, inclusive dentro da religião. É uma mentalidade que Satanás conseguiu colocar na cabeça de muitas pessoas que estudam a Bíblia. Então a ideia é que se está com Deus, a gente não consegue o que a gente quer. Então as pessoas abandonam Deus,
as pessoas usam sua força, sua inteligência, as pessoas correm atrás das coisas, tornam materialista, tornam hedonista, vive uma ilusão que precisam, acabam dando sua vida, sendo dependente dessas coisas e não de Deus. E aí temos todo o problema que nós temos. Por quê? Porque Satanás desviou a nossa atenção e ele conseguiu gerar esse pensamento dentro da sua mente, dentro da mente da nossa geração, dentro da mente da humanidade. Infelizmente, essa é a verdade, tá? O homem, por não ter essa verdade fixa, o homem, por não firmar nessa verdade, e Satanás não deixou o homem firmar nessa verdade, ele tirou isso do homem. Ele levou o homem a não pensar em tudo aquilo que Deus havia planejado para ele. Mas, de verdade, quem pensou? Isso não foi pensamento de Satanás. Satanás apenas deturpou um pensamento de Deus para confundir, para enganar o homem. E a pergunta continua: como nós somos? E agora eu quero que você preste bastante de atenção e anote essas 3 coisas que nós vamos aqui conversar. Preste atenção. Nós somos como Deus. Fomos feitos à sua imagem e à sua semelhança. Entender isso, entender como nós somos, leva-nos, em primeiro lugar, a resolver o problema de autoimagem. O problema de autoimagem, como nós nos enxergamos. Se enxerga como Deus. Pare um pouco, pense em você. Foca em você. Olha, quando você entende essa verdade, você vai ter uma ambição na sua vida. Sabe qual é a sua ambição? E sabe qual é a ambição que Deus quer que você tenha no seu coração? Sabe qual é a ambição que Deus quer que nós tenhamos no nosso coração? Sabe, na verdade, qual deve ser a ambição do povo chamado a igreja? É uma ambição só. A nossa ambição deve ser sermos como Deus. A nossa ambição deve ser sermos semelhantes a Jesus. E foi por isso que Deus enviou Jesus. Deus envia Jesus para que nós possamos agora ter uma ponte. E aí eu não estou falando da ponte de salvação, eu estou falando de uma ponte de Deus se encarnar novamente na pessoa humana, agora na pessoa de Jesus. E agora é homem e Deus, formando uma coisa só. E aí você consegue olhar para Jesus e você vê o quê? O homem feito à imagem de Deus. Porque ali você percebe exatamente o plano perfeito. O homem como Deus planejou criar, o homem como Deus planejou que vivesse. Então, essa unidade. A imagem e semelhança de Deus. E preste atenção. Olhe agora no espelho e olhe para você, independentemente do seu estado, agora. Mas olhe agora no espelho e olhe para você e fale muito forte. Eu estou vendo um ser criado à imagem e semelhança de Deus. Você não está vendo outra coisa, você está vendo exatamente essa pessoa. E a sua ambição, o que tem que estar na sua mente é isso aqui. E presta atenção agora. Se isso for a sua ambição, se isso tornar a sua ambição, você vai ver como você vai lidar com dinheiro, você vai ver como você vai lidar com tudo. Sabe? Se você não tem uma boa saúde agora, pense comigo só. Cara, olha no espelho e diga assim: Deus não pode ser assim. Sabe, eu sou como Deus. Eu sou a imagem e semelhança dele. E Deus trouxe Jesus. E essa é a minha ambição, é ser parecido com isso. Sabe, não é aquilo que a sociedade coloca como padrão. O padrão nós temos para termos saúde de qualidade. O padrão nós temos para termos saúde física de qualidade, para termos saúde emocional de qualidade, para sermos inteligentes, porque nós estamos falando de um ser perfeito, autossuficiente, todo-poderoso, um ser sábio, um ser onisciente que nos criou para sermos como ele. Não é para ser menos. E agora, vamos ao segundo princípio aqui que é muito importante só. Olha, antes de entrarmos no segundo princípio, eu não sei se vocês sabem, mas a nossa Constituição, a maneira como eu concebo a ideia da minha formação, de como eu sou, ela fala muito sobre mim e ela afeta a minha forma de pensamento que nós temos acerca de nós, o pensamento que nós temos acerca dessa verdade, ele muda como nós vamos escolher e aceitar vivemos a nossa vida hoje. O pensamento que nós temos acerca disso muda
como nós vamos aceitar, escolher e decidir como vamos viver hoje. A nossa Constituição fala muito sobre nós. A maneira como nós concebemos a ideia da nossa criação, a maneira como nós realmente entendemos e apegarmos a essa verdade, ela vai mudar por completo a nossa maneira de ser e de estar. Porque o pensamento que temos acerca disso muda como nós vamos escolher e aceitar a vida que nós vamos viver hoje. Se você não sabe, preste bastante atenção. Nós somos resultado dos nossos pensamentos. Os nossos pensamentos produzem a vida que temos hoje e determina como vai ser o seu dia agora. Sabe, agora nesse momento, enquanto eu falo com você essa verdade, a maneira como você concebe isso, a maneira como você aceita isso agora vai mudar você. Na verdade, nesse momento, como você está pensando vai ser a maneira como você vai escolher as coisas que você vai fazer. Como você está pensando vai ser, na verdade, a maneira como você vai se olhar para você. Como você está pensando agora vai determinar se o seu dia vai ser um dia realmente que vale a pena ou se vai ser um dia que, infelizmente, não vale para nada. Ou seja, você vai perder um dia da sua existência. Então, a maneira como você pensa, a maneira como você vai conceber essa ideia, aceitar isso, ela vai produzir uma vida diferente no seu dia a dia, no seu cotidiano, principalmente nesse mundo, nesse contexto em que nós vivemos. Então, o pensamento produz a vida que nós temos. E isso vai determinar como será o seu dia hoje, agora, independentemente de qualquer situação. Agora sim eu entro no segundo ponto que eu quero falar contigo aqui. Em segundo lugar, entender como nós somos nos ajuda a resolver um segundo problema muito grande, um problema muito sério, que é o problema da crise existencial. O problema da crise existencial é aquilo que trata com questões muito complexas, questões da nossa origem, algo que realmente torna base, razão, alicerce para a nossa vida. Lembra que eu falei lá no início? Satanás destruiu a raça humana, mudando essa visão da cabeça da raça humana. E com base nisso, nós perdemos e nós temos uma crise muito séria, crise da nossa existência. E a crise existencial se manifesta na dúvida que nós temos sobre quem nós somos. Manifesta em questionamento que nós temos, de onde eu vim, para onde eu irei, por que eu estou aqui, quem sou eu? Essas questões, elas estão relacionadas com a nossa origem. Então, em segundo lugar, em primeiro lugar, conceber a ideia de que somos como Deus, criado à sua imagem e semelhança, ele resolve o problema da nossa autoimagem. Em segundo lugar, ele resolve o problema da crise existencial, porque claramente você precisa entender que a nossa origem e a origem da nossa espécie fala do nosso valor. Fala do nosso valor. O valor de cada coisa, em primeiro lugar, está na origem da sua criação. O valor de tudo. O valor de cada coisa está na sua origem. Quando você olha para algo, você vai saber quem criou. Foi Einstein que criou isso aqui. Quem criou? Foi Bill Gates que criou isso aqui. Você já sabe, você vai dar valor diferente, dependendo da origem, de onde vem. Agora, muito mais do que valor, ainda tem uma questão, propósito. Por que isso foi criado? Então observa, você foi criado, a Bíblia diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Olha no espelho e fala isso para você. Quem você está vendo agora? Eu estou vendo um homem, eu estou vendo a imagem e semelhança de Deus. Nunca esqueça disso, tá? E trabalha. Lembra que a sua ambição agora tem que ser como ele é. Você tem que ser, tá? É essa ideia que Deus traz através de Jesus, tornando-nos semelhante à imagem do seu Filho, que é Jesus, que é a imagem do Pai, certo? É exatamente isso. Então, a segunda coisa que é muito importante, estou falando a segunda coisa, nesse ponto nós temos dois pontos. Nesse segundo ponto, que é resolver o problema o problema da crise existencial, nós temos duas coisas importantes aqui dentro desse segundo ponto, que é, nós resolvemos primeiro
O valor de cada coisa está no seu Criador, quem criou. Quando você olha para quem criou, você dá valor. Segundo, o propósito, por que ele criou, para que foi criado. Você foi criado por Deus e para que você foi criado? Você foi criado para a glória de Deus. Você não veio de macaco. Você não é produto de uma evolução do Big Bang. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Nós somos originários da espécie divina. Deus. Fomos criados para sermos a sua imagem e a sua semelhança. Fomos criados para a sua glória. Fomos criados para ser protagonista da criação. Só que você só vai ser protagonista da criação quando você for protagonista de si mesmo. Ou seja, quando você aceitar ser quem Deus te trouxe para você ser. E isso você está deixando em primeiro lugar Deus ser o protagonista da sua vida, e automaticamente você vai tomar esse protagonismo porque você vai administrar a sua vida como sendo Ele fazendo através de você. Você toma a iniciativa porque Deus age através de você. Presta atenção. Quando nós lemos em Gênesis, no versículo 27, ele diz o seguinte para nós: que ele tenha poder sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e selvagens e sobre todos os bichos que andam sobre a terra. Observa isso aqui, que é muito importante. O que é que Deus está passando aqui para nós? O que é que a gente aprende com isso? Muito simples. Cada ser criado por Deus, ele recebe o privilégio, ele recebe o direito de participar do governo de Deus. Deus é o único ser que tem capacidade de governar em 3 dimensões. Qual é a dimensão? O físico, o espiritual e emocional. Nenhum outro ser, além de Deus, recebeu, foi dotado com essa capacidade, com essas forças, com essas inteligências. Nenhum outro ser foi criado com essa capacidade. Somente Deus é assim. E ali sim você vai entender quando a Bíblia diz que Ele nos fez como Ele. Porque Ele realmente passou para nós as suas características, os seus traços. O DNA de Deus está em você. A marca de Deus está em você. A marca de Deus está em nós. Nós estamos marcados por Deus. E não pode ser para menos. Você não pode aceitar viver para menos. E presta atenção, não estou falando aqui de você ser um bilionário ou trilionário. Não é números de dinheiro que define se você é uma pessoa rica ou bem-sucedida. Não é isso. E quando você entender isso, a sua vida também vai mudar. Até porque você precisa entender que dinheiro conta é apenas uma ferramenta que facilita a nossa vida, assim como um carro, assim como uma TV. E quando a sua mente mudar nisso aqui, outras coisas vão mudar. Então eu quero que você entenda que o fundamental, o principal é ter clareza de tudo isso aqui. Eu estou apenas trazendo uma introdução daquilo que nós iremos trabalhar junto. O mundo, ele funciona em 3 dimensões. Quais são essas 3 dimensões? O físico, o espiritual e o emocional. Só que essas 3 dimensões, elas são condensadas, resumidas em apenas 2 manifestações. No mundo, ela manifesta de 2 formas. O físico e o metafísico, além do físico. E aí, eu quero que você entenda uma coisa muito, mas muito importante. Quando você olha para você e vê como está relacionado esse aspecto dessas 3 dimensões através da sua própria constituição. Certo? Foi por isso que Deus diz aqui no versículo 27 que Ele nos deu poder. Poder para dominar nesses 3 ambientes, nessas 3 dimensões. Na dimensão espiritual, na dimensão física e na dimensão emocional. Essas 3 dimensões estão intimamente relacionadas com a forma de você existir. Nós existimos através de pensamento. Nós existimos através de sentimento e nós existimos através da ação. São essas 3 formas. E quando eu falo de pensamento, quer que você entenda que é uma atividade do nosso intelecto, está na nossa alma, certo? E a nossa alma ela tem 2 divisões e nós vamos trabalhar isso com muita profundidade daqui para frente. Depois ele tem sentimento, que é outra forma de nós existirmos. E essa outra forma de nós existirmos, então, nós estamos a falar agora de uma segunda atividade de nossa alma, certo? Mas que recebe uma influência muito direta do nosso espírito. Por isso que a pessoa fala o estado do espírito.
Entende? Então, dentro da nossa alma, nós temos esses três lados, ou seja, esses dois lados. O pensamento, que é o intelecto, o sentimento, que são as emoções, e essas nossas emoções dependem muito, para elas estar bem, depende da conexão do nosso espírito com o Espírito de Deus, que é um espírito aonde dentro desse ser divino nós temos ali um ser inteligente, um ser emocional. Deus tem sentimento, Deus tem pensamento. Na verdade, se você pensa, se você sente, você já sabe, é um reflexo do próprio seu Criador, certo? E quando você está em conexão com Ele através do Espírito, por meio do seu Espírito, isso influencia o seu sentimento, a maneira como você sente é influenciada pelo seu estado de espírito. E depois nós temos o outro lado, que é a parte física, que é o quê? A outra parte da nossa, que é a ação. Ação é o quê? Uma atividade que é manifestada no nosso corpo físico. Então está no corpo. Então tá resumindo: pensamento, atividade do nosso intelecto, nossa alma. Sentimento, uma atividade que vem do nosso espírito, influenciando a nossa alma. Pensamento, sentimento, uma atividade da nossa alma que é influenciado pelo nosso espírito. Ação, uma atividade que manifesta no nosso corpo físico, que é influenciado pela alma e pelo espírito. Então nós aqui concluímos o seguinte: nós não somos um ser tripartido, mas nós somos uma unidade que se manifesta e que se estabelece no mundo através de três dimensões. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, e eu termino com essa reflexão, versículo 23 e versículo 24, quando Deus traz Jesus, o plano dele em Jesus é resgatar essa imagem e semelhança dele que Satanás roubou. E ele diz assim para nós: mesmo Deus de paz faça de vocês inteiramente puros, e que o espírito e a alma e o corpo de vocês sejam conservados fortes e irrepreensíveis até o dia quando o nosso Senhor Jesus Cristo voltar. Deus, que os chamou para se tornarem seus filhos, fará que tudo isso, como Ele prometeu. Então presta atenção aqui, e eu termino com esse pensamento, e eu quero que você fique com esse pensamento. Esses três aspectos dentro de nós, corpo, alma e espírito, que forma você a imagem e semelhança de Deus, são três poderes. Eu quero que você entenda isso como três mundos que Deus colocou dentro de você, ou três forças que Deus colocou dentro de você, três capacidades que Deus colocou dentro de cada um de nós, para nós dominarmos no ambiente físico, no ambiente espiritual e no ambiente emocional. Para nós relacionarmos, para nós comunicarmos, para nós termos domínio, como a palavra diz, que Ele domina. Lembra? Deus nos convidando para participarmos do seu governo, certo? Que Deus abençoe a sua vida e que o Espírito Santo, nosso mestre, nosso professor, torna isso tão claro e simples para você, e que a paz de Jesus Cristo governe a sua vida e que o seu dia seja totalmente diferente. E nós encontramos na próxima segunda-feira com continuidade desse assunto sobre como nós somos. Então, saudade de vocês, e é bom demais estar aqui com vocês. Aquele abraço.